Olá a todos e todas, saudações! Hoje, finalmente, a gente vai entender como que é o efeito da temperatura na velocidade de uma reação. Mais precisamente, a gente vai entender como que a temperatura afeta a constante de velocidade da reação. Tá? Até agora a gente ficou analisando como a concentração das espécies interferia nessa velocidade da reação. E aí a gente percebeu que, na verdade, deixa eu pegar uma outra folha aqui, muitas vezes a velocidade dependia com a concentração e de uma ou mais espécies. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, a velocidade sempre dependia de uma constante de velocidade e algumas vezes ela dependia da espécie A, algumas vezes ela dependia da espécie B, onde A e B são, por exemplo, reagentes de uma reação química genérica qualquer, que eu estou representando aqui, indo para um produto qualquer C, e aí eu percebia, e aqui eu não vou colocar os estados físicos na matéria, porque aqui é só uma explicação breve, e aqui então nesse tipo de reação a gente percebia que a velocidade ela dependia de A e ela dependia de B, portanto, quando eu aumentava a concentração dessas espécies, por tabela, eu aumentava a velocidade da reação, Então, porque também havia uma relação direta. Olhe do lado esquerdo da equação que você tem a velocidade, ela sempre vai aumentar quando qualquer um desses termos à direita, Então, os termos à direita da sua equação aqui de velocidade, desse quadrinho em rosa, note que existe a proporcionalidade direta, tanto da variável concentração A e concentração B. Então, para que a velocidade aumente, ou a concentração de A precisa aumentar, ou a concentração de B precisa aumentar. E note que a constante de velocidade permanece constante. Por quê? Porque ela é uma constante de velocidade. A regra para ela é não se alterar, tá? Então, claro, aqui eu já estou fazendo a presunção de que você já entendeu que para esse exemplo específico, as ordens de reação, que eu vou colocar aqui em azul, 1 é igual a 1, em A é igual a 1, em B, ou seja, você foi para o laboratório, fez os experimentos, mediu a variação da concentração de A, mediu a variação da concentração de B, percebeu que a velocidade dependia de A e B e dependia de maneira linear. Você sabe que não precisa nem sempre ser assim. Muitas vezes a dependência pode ser quadrática, cúbica, raiz de 3 sobre 2, negativa ou até mesmo zero, Então, se você não entende isso que eu falei, tem que dar uma olhada nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, dar uma revisadinha, revisitada até nesses conteúdos para pegar o panorama geral, Na última aula nós vimos como essa velocidade aqui pode ser integrada, A lei das velocidades integradas, e isso daqui é uma tentativa de expressar a chave da integral, E aí, conforme eu tenho uma velocidade, uma lei de velocidade, o processo algébrico de integração me gera uma equação diferente de cada um dos tipos de velocidade. Então, se eu tenho uma velocidade, um processo químico que acontece onde a velocidade é dependentemente com uma ou duas espécies e que essa uma ou duas espécies podem ter ordens de reação igual a diferentes números, 0, 1 ou 2, eu vou ter diferentes leis integradas de velocidade. É isso que a gente viu especialmente na última aula, E como que eu conseguia graficamente expressar a lei de velocidade integrada para uma reação de ordem 0, para uma reação de ordem 1 e para dois tipos de reação de ordem 2, tá? Que são as mais clássicas e os modelos reacionais que englobam praticamente todos os processos que nós temos aí. Bem, depois disso nós
e pegamos a ideia de tempo de meia-vida, né? Algumas reações têm um decaimento exponencial, né, da concentração em relação ao tempo, né? E aí, com o tempo de meia-vida, era justamente o tempo necessário para que eu consiga ter somente a metade da concentração inicial. Então, aqui a concentração inicial, o T a meio, né, a primeiro tempo de meia-vida é o tempo necessário para uma determinada reação ter a sua concentração igual à metade da concentração inicial, né? Então, eu fiz algumas apresentações e divagações e derivações também sobre o tempo de meia-vida, né? Então agora a gente deixa de lado a dependência das concentrações e vamos à dependência com a temperatura. Antes ali eu tinha mostrado, né? Tem que voltar a escrever aqui, velocidade, para aquela reação específica A e B, né? Notaram ali que eu falei, a constante de velocidade fica constante, porque ela é constante para uma dada temperatura, tá? Anota isso aí, ó, é muito importante. Então, em todos os tempos, em todas as situações das nossas aulas, eu ficava ali falando para você, a constante, acabei de falar 1 minuto e meio atrás, a constante de velocidade é algo constante, imutável, não muda, fica ali. Por quê? E às vezes, em alguns momentos, eu percebi que eu nem falava, mas é que em algum dado momento eu comentei assim, leve em consideração que a temperatura é sempre igual, tá? Que você fez aqueles experimentos, que você coletou os dados e foi analisando como que a concentração interferia na velocidade a uma mesma temperatura, tá? Porque agora a gente vai tentar entender como que a temperatura vai influenciar. E a temperatura, ela interfere na constante de velocidade. Olha que louco, né? Então, aqui, nessa equação genérica para A e B, nós percebemos que A e B são as concentrações das espécies, né? E quanto maior essas concentrações, mais veloz uma reação é. Tanto até que em qualquer velocidade, em qualquer reação, a velocidade ela sempre é maior no início, onde tem uma maior quantidade de espécies ali que vão reagir. E ela vai, na maioria das vezes, caindo, né? Então, a velocidade é sempre máxima, o máximo da velocidade é sempre muito perto da concentração inicial, onde eu tenho muito, né, das minhas espécies que reagem. Vamos ver isso, que é o mais legal. Olha como a gente consegue ver isso dessa maneira aqui, ó. Eu peguei uma animaçãozinha bem legal e aqui eu fico desse lado, fica bacana. Eu já apresentei isso para vocês em um outro momento, mas eu estava explicando sobre gases e agora eu também vou comentar, só que eu vou usar a mesma animação para mostrar para vocês como que é o efeito da cinética aqui. Então, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho de bolinhas azuis, que é o meu reagente A, né? Pode ser ele, né? Tá a 300 Kelvin, notem aqui, ó, aqui 300 Kelvin, né? 300 Kelvin, mais ou menos 27 graus Celsius, né? Então, 27 graus Celsius, eu coloquei esse conjunto de moléculas aqui, deixa eu ficar numa janela legal, um conjunto de moléculas aí, bolinhas azuis, né? Eu coloquei ali em um certo volume e isso gera uma certa pressão que dá para ser aferida aqui no namômetro, né? Então, aproximadamente 12 atm. Não se preocupe com a pressão, ela não é relevante aqui, só é relevante agora
esse movimento das moléculas, dos átomos, né? Vamos imaginar que bolinhas são átomos, mas a extrapolação pode ser feita para moléculas. Imagine que cada molécula seja uma bolinha, também dá para fazer isso, tá? Mas aqui para o que a gente deseja entender, você só precisa entender que isso aqui são bolinhas de um determinado reagente. Pode ser o reagente A lá da nossa equação genérica que eu comecei esse vídeo. Beleza. Então, observe o movimento das moléculas e a velocidade delas. E é notável, né? É notável que quanto maior a temperatura, agora eu vou aquecer. Está aquecendo ali embaixo. Acendi o bico de Bunsen e estou fazendo com que essa amostra aqueça. Note que a temperatura já subiu, né? 943 Kelvin. Tá quente pra caramba, né? Aproximadamente, isso somar 273,15, isso daí vai dar 1213 alguma coisinha, né? Mais de mil graus Celsius, quente pra caramba. Não se preocupe com isso, se preocupe com o que você está olhando agora. Olha ali para a caixinha ao lado. O que você está percebendo? Que o movimento dos átomos, bolinhas azuis, está maior. Né? Ou seja, elas se movimentam com maior velocidade. Pá, 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 pá. E o inverso vai ser válido para o contrário. Agora eu vou resfriar. Ó. Resfriando, o termômetro ali embaixo diminuindo, ali embaixo os cubinhos de gelo. Let's slow down. Né? Vamos diminuir a velocidade. Vai tudo mais frio, mais demorado. Né? Menos energia cinética, né? Menos movimento, menos quantidade de movimento é momento, né? Mas menos energia cinética, né? Tá tudo muito mais lento. Vamos voltar agora aqui para uma temperatura ambiente aqui, vamos setar 273 Kelvin mais ou menos, né? Só para você voltar a uma condição que você conhece, né? 273 Kelvin aqui, vamos colocar uns 300 já para garantir que está uma temperatura ambiente confortável para todo mundo. E vamos colocar mais umas bolinhas agora, as bolinhas vermelhas, pequenininhas, ó. Pronto. Bolinhas vermelhas em ação também. O que tem de diferente da bolinha vermelha? Ela é menorzinha, ela movimenta mais rápido, né? Tem umas ali que estão ricocheteando de maneira insana. E elas estão ali ocupando, eu tentei colocar mais ou menos a mesma quantidade de bolinhas, né? Então, o que eu estava antes falando é que quando eu tenho concentrações elevadas, a velocidade da reação aumenta, né? Por quê? Porque se eu tenho, vou até colocar mais aqui, mais bolinhas vermelhas, mais duas vezes as bolinhas vermelhas e mais bolinhas azuis. Note o que está acontecendo, tem muita bolinha vermelha e muita bolinha azul para tudo que lado e o movimento é muito caótico, é muito incessante. Você acho que até tem um contador aqui de colisões aqui, mas acho que é só com a parede. Ali tem eu acabei de pôr aqui um contador de colisões. Deixa eu aumentar, eu gostaria de um contador de colisões entre elas, que eu acho que não tem nessa animação, mas isso não foi bom, não, vamos tirar aqui, a gente não precisa mais. Mas você consegue entender que quando eu tenho muitas moléculas, muitos átomos, as coisas estão colidindo muito rapidamente, né? Deixa eu zerar aqui e só vou colocar um pouquinho de bolinhas azuis e um pouquinho de bolinhas vermelhas aqui, né? Agora eu só coloquei um aqui, mais um aqui, mais ou menos 300 Kelvin também. Olha o espaço ali, note o espaço vazio. Então note que tem umas bolinhas vermelhas ali que elas às vezes até conseguem ir de lado a lado sem encontrar ninguém. Eu acho que até não foi bom, posso colocar bem pouquinho aqui de cada um, deixa eu só colocar bem pouquinho. Aqui, ó.
o espaço é o mesmo, a temperatura, o volume é o mesmo, a temperatura. Aí agora ficou legal, né? Olha só como é difícil. Acompanhe qualquer uma dessas moléculas, fique acompanhando elas. Olha, tem uma aqui que agora está descendo, está batendo para lá, está indo para cá, que ela nem encontra ninguém. Ela encontrou uma outra bolinha vermelha. É muito mais difícil, invariavelmente, quanto à velocidade dela. É mais difícil ela encontrar uma bolinha azul, né? E aqui elas não estão reagindo, né? Elas não estão reagindo, elas simplesmente estão colidindo. Mas isso é um modelo para você entender como que as coisas estão acontecendo quando há reação química. Só haverá uma reação química, pessoal, quando essas bolinhas se colidirem e tiver uma energia legal ali e que elas quebrem ligações ou que já estejam com as suas ligações fragmentadas e ao interagir uma com a outra formar uma ligação química nova, tá? Ali essas são bolinhas colidindo, tá? Um modelo só de um gás. Mas quando eu penso em uma reação química, aquela premissa das coisas no espaço está valendo, só que, claro, daí tem a questão que quando elas se encontram, elas podem reagir, tá? E por isso, então, que quando eu tenho uma menor concentração, eu tenho uma menor velocidade da reação. Como que eu sei isso? Porque somente quando a bolinha vermelha e azul, e aí a minha molécula nova seria um complexo vermelho e azul, se encontram no espaço, é que há a reação química. Por isso que a velocidade depende da concentração das espécies. Tá? E aqui vamos voltar a deixar mais caótico, agora enchi de bolinha vermelha, vamos colocar mais umas bolinhas azuis aqui, coloquei mais bolinhas azuis, as azuis são mais lentinhas, mas logo logo elas vão ocupando e se dispersando nesse volume, beleza. Então, agora que vem o efeito da temperatura. Então, você já percebeu o efeito da concentração aí. Aumentou a concentração, a bolinha vermelha vai encontrar uma azul. Agora, não tem uma concentração elevada, uma concentração baixa, é mais difícil, existe mais espaço vazio das bolinhas, para as bolinhas se encontrarem. Tá. Se eu aumentar a temperatura agora aqui, o que o aumento da temperatura se traduz fisicamente? Olhe para as bolinhas vermelhas, deixa eu diminuir a temperatura aqui para 300 de volta, por causa que as bolinhas vermelhas dá para enxergar melhor, isso. Aqui, ó. Olhe para as bolinhas vermelhas aí, agora está 246 Kelvin e eu vou aumentar a temperatura. Aumentando, 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 aumentando. Vamos ver se dá para chegar a 1000 Kelvin, senão vai explodir isso daqui. 911 Kelvin. Você consegue perceber que as bolinhas vermelhas estão em um movimento muito acelerado? As azuis também. As azuis também. Essa aqui é mais fácil perceber as vermelhas. Né? Então, será que o inverso vai ser válido para o contrário? Não, tanto quanto óbvio, né? Tanto quanto óbvio, eu vou diminuir aqui a temperatura, diminuindo, 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 já passou dos 170, 150, olha como diminuiu, vou chegar o mais próximo possível do 0 Kelvin. Claro, né, aqui você é sapiente, você é inteligente, você sabe que um gás aí, praticamente todos os gases a 50 Kelvin aí, 49 Kelvin, já teria se condensado, né, mas vamos imaginar que ele continua como um gás, né, que eu tenho dois gases. Olha aqui, a temperatura bem baixa, 24 Kelvin, 22 Kelvin, são menos 251 Celsius, né? Negativo 250 Celsius aí para arredondar, né? Tá muito mais lento, né? O movimento, note aqui, ó, né? O movimento das esferas, o movimento das bolinhas vermelhas e azuis está menor. Se esse movimento é menor, é mais demorado também para que ela encontre outra, essa bolinha encontre outra. E, obviamente, isso diminui essa frequência de colisão, essa quantidade de impacto. Ou seja, a velocidade da reação vai diminuir.
tá? Então, essa é a premissa aqui da aula de hoje. Se a premissa da aula é entender como que a velocidade depende da temperatura, e se nesse modelinho que eu fiz ali para vocês, vocês já perceberam que, em verdade, a concentração vai ser mantida constante. Atenção, a concentração das espécies vai ser mantida constante, que era o que eu estava fazendo ali. Mas se variar só a temperatura, já fica claro que aqui nessa constante de temperatura eu tenho a dependência, né? A constante de velocidade depende da temperatura. Sabe por quê? Tá feia a minha caligrafia hoje. Porque... Nossa, isso ficou horrível mesmo. Porque... Então isso daqui depende... Aí é melhor. Depende da temperatura. Porque se eu mantenho A e B constante, bolinha azul e vermelha constante, e eu só mexo na velocidade através de alterar a temperatura, então a única coisa aí que está sobrando nessa equação é K, né? Constante de velocidade. Então, como antes eu falava, a constante é constante a uma dada temperatura, agora a ideia vai ser entender como que K varia com a temperatura, como que a constante de velocidade varia com a temperatura, tá? E isso vai explicar muita coisa. Do mesmo jeito que a última aula foi incrível, né? Deu para aprender muita coisa e foi muito legal quando a gente percebeu que o tempo de meia-vida de uma reação de ordem 1 não dependia da concentração ali, né? E ao tempo de meia-vida estava ali intrinsecamente relacionado a essa constante de velocidade e só, né? Há uma relação inversa, e aí eu sabendo o tempo de meia-vida, se a reação for de primeira ordem e um monte de processo biológico é uma reação de primeira ordem, olha que coisa legal. Eu consigo ali relacionar esse tempo de minha vida com a constante de velocidade. Agora eu vou pegar essa constante de velocidade e verificar como que isso interfere, como que isso se altera com a temperatura. Olha como vai sendo costurado o conhecimento, essas informações que aí se tornam saberes, né? Uma coisa incrível. Vamos lá, e para que isso vai servir? Vai servir para um monte de coisa, desde as coisas mais banais, do tipo, por que vagalumes, nem sei se vocês sabem que bichinho que é esse, né? Mas antigamente tinha um monte, andava no meio do mato à noite, principalmente num sonho de uma noite de verão, os vagalumes, eles emitiam luz, e na verdade eles sempre estavam ali, mas só na noite de verão, uma noite quente, eu estou querendo me referir, né? Só numa noite quente que era mais fácil de ver eles, porque a frequência da emissão da luz aumenta. De fato, é tão legal isso que um aumento de 10 graus Celsius na temperatura faz com que a frequência do vagalume ali, ou seja, a quantidade que ele acende e apaga a luzinha nele, quase dobra. Então, numa noite aí a 25 graus Celsius ali, se contava, sei lá, 5 piscares por minuto, a 35 você chega a ver essa frequência de luminosidades quase igual a 10. Estou chutando um valor aqui, mas de fato isso é verídico, existe essa relação, né? É muito interessante isso, muito. Por que outras coisas que a gente... Do que mais a gente pode saber além do vagalume, né? Em termos práticos, né? Por que uma pessoa que cai numa fenda no gelo, né? Se ela morre de hipotermia? Porque existem muitos, não sei que é bem raro, né? Mas existem alguns relatos na literatura médica de que mesmo passando um longo período de tempo da pessoa ali em hipotermia, né? Mesmo sem sinais vitais por um longo período de tempo, mais de 15 minutos, que a temperatura ambiente já seria o suficiente para nem tentarem mais reanimar. Quando a pessoa fica ali no gelo
por 1 hora, 2 horas sem sinais vitais, mesmo assim tentam reanimar, e existem algumas situações que eu acho que o recorde foi, sei lá, 2 horas, 3 horas, que a pessoa voltou à vida, porque o que acontece com a temperatura mais baixa? Todas as reações em cadeia que vão acontecendo quando há a morte celular são freadas, né? Vão acontecendo, o dano cerebral causado ali também se torna menor, e isso permite que a pessoa consiga ser reanimada mesmo após um longo delay de tempo, né? Então, esses são exemplos aí mais biológicos, né? Mas é claro que isso se aplica a tudo, né? Então, isso se aplica a tudo, todas as reações químicas. É por isso que na tua cozinha deve ter uma geladeira e um fogão, né? Porque no fogão você faz o alimento mais rápido, né? Você faz o pão crescer, faz o pão assar, e guardando ele na geladeira ele dura por mais uns dias, né? Experimenta não deixar ele para ver o que vai acontecer, né? Então, todos os organismos e todas as reações químicas, algumas exceções que eu nem vou apresentar aqui, elas seguem a ideia que um cara muito inteligente trouxe para nós. É uma equação empírica, tá? Denominada equação de Arrhenius, a equação número 2, tá? Mas antes vamos dar uma olhada na equação número 1 aqui, equação número 1. Tá, já comecei complicando, né? Intercepto, inclinação. Fique calma, é tudo tranquilo, tá? Mas é importante até que essa aula hoje seja até online, porque a gente vai precisar usar métodos gráficos para encontrar alguns valores aqui. E aí até é mais fácil aqui, fazendo online, gravando em vídeo, para você ter esse tutorial, do que em sala ali, às vezes não está atento, perdeu, não sabe como fazer no teu computador, então assim é bem mais legal. Uma equação empírica significa que o cara foi lá, pegou um monte de dado experimental e tentou encontrar a ordem no caos, né? Ou seja, foi fazendo os experimentos e chegou à seguinte constatação: que o ln, ou seja, o logaritmo neperiano, aqui ó, o logaritmo neperiano, né? Esse logaritmo neperiano de quem? De K. K é o que? A constante de velocidade, tá? Então, aqui eu tenho a relação da constante de velocidade, ela vai ser... Esquece esse intercepto e esquece essa inclinação por enquanto. Ó, tudo que você está olhando aqui, ó, aqui você tem K é igual a 1 sobre T. Nessa equação 1 ali, tá? Esquece o intercepto e inclinação por hora, tá? Ou seja, o K é o inverso do T. Mas na verdade aqui eu tenho o logaritmo neperiano de K é o inverso a T. E aí, quando você transformar constante de velocidade em logaritmo, um número muito grande se torna um número muito pequeno, tá? E 1 sobre t também é um número muito grande, se torna um número muito pequeno. Então você percebe que você vai ter em toda essa série, por mais que tenha uma curva, o fato de você pegar o logaritmo e o inverso da temperatura transforma uma curva numa reta, tá? Essa reta, ela é uma inclinação, né? Então, a reta, ela tem uma certa inclinação. Essa reta ela pode ter uma inclinação pequena, né? Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. A reta pode ter uma inclinação pequena ou uma inclinação grande. Tá? Então, esse termo inclinação a gente já vai dar um nominho para ele. Tá? E, obviamente, isso intercepta o eixo do X em algum lugar. Né? Então tem um intercepto. Na verdade, eu deixei isso dessa forma, não para complicar, mas só para você perceber que isso daqui continua seguindo a relação ax mais b igual a zero, né? Uma equação de primeiro grau, uma equação de uma reta.
né? Equação de primeiro grau é uma equação de uma reta. E aí uma equação de uma reta traz como parâmetro aonde há o intercepto do eixo x e o quão inclinado é essa reta, tá? Então, teve um cara muito inteligente, que foi o Arrhenius. Que Arrhenius? O Arrhenius lá da teoria da dissociação eletrolítica de Arrhenius, aqui proveu ali para nós a ideia de que um ácido e uma base, quando dissociados em água, geram respectivamente H+, e OH-. É o mesmo Arrhenius da teoria ácido-base de Arrhenius. Tá? O Svante Arrhenius, ele pegou um experimento cinético, uma reação química qualquer, a uma dada concentração, mediu a velocidade dela a uma dada temperatura. E aí fez aquilo ali que nós estávamos fazendo até as últimas aulas, ou seja, verificar a influência da velocidade, ou como que a velocidade dependia com aquela concentração. Só que ao invés de ficar variando a concentração, ele pegou as mesmas concentrações, o mesmo experimento, a mesma reação e só mudou a temperatura. Foi aumentando e depois foi diminuindo. E aí ele percebeu que quando lançou em gráfico isso, deu uma curva. Mas quando ele pegou o logaritmo neperiano da constante de velocidade e expressou isso em relação a 1 sobre t, para que houvesse um ajuste perfeito da reta, ou seja, da equação que gera uma reta, que é uma parte de álgebra que eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, ele percebeu que, tá vendo ali o que... compare a equação 1 com a 2. Ó, ln de k na equação 1 é o ln de k da equação 2. O que é o intercepto? É esse parâmetro aqui, ó, ln de a. ln de a, por enquanto, é só a. Logo eu vou te falar o que ele significa, tá? Não é o a do reagente, mas é o a de um parâmetro. Um parâmetro experimental, tá? Então eu só vou colocar parâmetro aqui para você, tá? Então, parâmetro. Melhor, né? Menos, aqui estava um mais, mas isso a gente consegue mudar por causa que simplesmente multiplicando tudo por menos 1. Aí, ó, inclinação vezes 1 sobre t. Aqui tem 1 sobre t, eu vou deixar em azul, ó. 1 sobre t é só isso daqui, né? Essa parte em azul. E o que é a inclinação que está multiplicando? É o que está em verde aqui, que eu vou colocar, ó, em verde. O EA sobre R. EA, então só deixa eu limpar um pouquinho isso daqui. Então, a inclinação é o EA, aliás, inclinação é o menos EA sobre R. Isso daqui é inclinação. Que aí se eu somar algo com um número negativo, eu tenho menos ali, né? Então fica certinho. Ó, EA é um outro parâmetro, tá? Só que esse eu já vou dar um nome para ele. EA anotem isso, isso é muito importante. O ln de A, o A é um parâmetro que eu nem dou nome ainda, não se deve nominá-lo, deve sim, mas logo eu vou falar, vai ser para o próximo vídeo. Mas EA é a energia de ativação. Opa, energia de ativação. Aqui fica melhor. Energia de ativação. Essa energia de ativação é dividida por um outro parâmetro aqui, R. Que R é esse, né? Esse R, você já conhece. O Arrhenius depois foi descobrir isso, né? Mas isso daqui é o mesmo R que a gente já conheceu lá da termodinâmica. É a constante dos gases, tá? Então, energia de ativação sobre a constante dos gases, tá?
essa é a relação que ele percebeu que existia entre o logaritmo da constante de velocidade. Ele tinha vários logaritmos da constante de velocidade, por causa que ele fez o mesmo experimento em mesmas concentrações em várias temperaturas, e ele plotou isso em relação ao recíproco da temperatura. Recíproco da temperatura é o inverso da temperatura. O inverso da temperatura é 1 sobre t. O inverso de um número é 1 sobre esse número, né? Então, o inverso desse número, quando ele plotou isso, ele percebeu que os pontos formavam uma reta descendente, tá? Uma reta descendente. E por que a gente tem mania de querer uma reta? Porque é fácil de entender, tá? Quando as coisas, bem, na pandemia a gente percebia, né, que tentavam mostrar aquela curva exponencial ali do aumento dos casos, e ninguém, não, já dá para ir, ficar por aí, né, tá tranquilo. Não, a galera não entendia que uma curva exponencial cresce muito rápido, né, chega até a ser difícil de entender o quão rápido, no caso lá da Covid, havia esse crescimento. Agora, quando eu linearizo as coisas, fica mais fácil entender, não, poxa, se aqui a velocidade é tanto, então lá na frente a velocidade vai ser aqui. Para um gráfico exponencial é bem mais difícil para você entender, não é intuitivo, não é palpável, né? Não é tão fácil de se perceber. Então, sempre, você já viu ali nos últimos vídeos, né? Eu sempre estava tentando chegar numa equação de primeiro grau, uma equação de uma reta, para conseguir ali prever para onde que vai a reação química, até onde ela vai, quanto que vai ter de uma certa concentração e assim por diante. Beleza? Existe uma outra forma de representar essa equação de Arrhenius, equação 2, que está aqui, deixa eu só liberar aqui, que é a equação 3, ali embaixo, olha lá, a equação 3, né? Por isso escrevi equação de Arrhenius, ou a equação 3 aqui. A equação 3 é simplesmente se você fazer o antilogaritmo disso, né? Ou multiplicar tudo isso por e elevado a x, né? O inverso da soma é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão, da raiz quadrada é elevar ao quadrado, e do logaritmo neperiano é e elevado a x. Então, quando você multiplica essa equação 2 por e elevado a x, é a mesma coisa que você tirar esses logaritmos. Então, aqui, ao invés de ln de k, você tem a constante de velocidade, né? Agora fica mais fácil, né? Ao invés do ln de a, o parâmetro a, né? E aí, ao invés de menos EA sobre RT, você tem aqui um termo exponencial, né? O termo de Euler, elevado a menos EA sobre RT. Tá? Só esse termo aqui que vai para exponenciação. Mas aí, na hora que você está com a calculadora, é mais fácil, né? Porque daí você, por exemplo, você quer achar o K baseado somente ali nos valores de A, EA e T, porque o R é constante, você já sabe, e aí já fica mais fácil de calcular ali quando só tem um expoente para resolver do que vários. ln de k, errei o ln, puxa, era log. Então é mais fácil trabalhar ali, né, com a equação 3, tá? Mas na calculadora tanto a 2 quanto a 3 vai funcionar, tá bom? Vai funcionar tudo certinho. Tá. Aqui estavam os nomes, né? Então a equação de Arrhenius, só para também fazer o aviso, né? Então o K é a constante de velocidade. Em alguns textos, tá? Em alguns livros, tá K subscrito R, um subscrito ali pequenininho, a constante da reação. Eu, na maioria das vezes, abstraí esse R, aí você sabe do que eu estou falando, que é a constante da reação, a constante da velocidade de certa reação. Então é tranquilo. T é a temperatura. Lembra lá em que escala? Kelvin. Aliás, não é escala, né? Temperatura absoluta, né? Kelvin. Por quê? Porque se você, por exemplo, tá investigando aí, hoje está quase isso, quase 0 graus, né? Não, mentira, né? Mas tá bem frio. Mas, por exemplo, se você lançar 0 graus nessa equação aqui em cima, né? Se colocar 0 graus Celsius, você zera tudo esse termo, né? Então, não, né? Acontece umas reações químicas aí a 0 graus Celsius. Então, você coloca tudo em temperatura absoluta, né? Então, sempre em Kelvin. Viu qualquer
dado em grau Celsius, em grau Fahrenheit, qualquer coisa, converte rapidão para Kelvin para não dar problema, tá? Aqui já está o nome dele, tá? Mas eu ainda não vou explicar o que ele é. É o fator, o parâmetro A, né? É o fator pré-exponencial. Por que pré-exponencial? Porque ele vem antes do exponencial, né? Eu sei que não diz nada, mas é só um parâmetro. O parâmetro A, o parâmetro EA, que é a energia de ativação, que eu já falei, eles dependem da reação, tá? Eles dependem de uma reação específica. Ela é intrínseca a uma reação. Então, se eu tiver reações diferentes, eu vou ter parâmetro A e EA diferentes, tá bom? Então, isso você tem que já ter em mente, que a gente tem parâmetros A e EA para diferentes tipos de reação, tá bom? Aí olha que legal, ó. O parâmetro A e o parâmetro EA, olha aqui, ó, sendo que os dois últimos parâmetros, né, que são esses, A e EA, eles são praticamente, e aqui o nosso curso vai ser praticamente mesmo, independentes da temperatura. Ué, mas como assim, Glaucio Regis? Você não falou que K depende da temperatura? Falei, mas o K ele contém esse termo A, o termo EA, e também tem o termo temperatura ali, tá? Então, o parâmetro pré-exponencial e a energia de ativação, eles não dependem da temperatura. Mas a constante de velocidade depende da temperatura. Por quê? Porque o que é a constante de velocidade? A exponencial menos EA sobre RT. O T, a temperatura influencia ali. Então, a temperatura ela vai influenciar na expressão, né, do valor de K, embora A e EA dependam da reação, mas não da temperatura, tá? Beleza. Então, vamos adiante aqui. Opa, deixa eu só ver em quanto tempo nós estamos aqui. 41 minutos, né? Beleza. Eu vou deixar aqui para o próximo vídeo, já para fazer uma divisão, e logo inicio com esse exemplo aqui que a gente tem para começar a trabalhar com tabelinha, né? Que é bem legal. Já volto aí, tá, pessoal?